No resumo de hoje, nós falaremos sobre os principais tópicos de economia, política, mas também sobre desdobramentos, aquisições e IPOs que movimentaram a nossa bolsa de valores. Então fica aqui comigo e já aproveita para deixar o seu like e não se esqueça de dar uma olhadinha nos links que eu sempre deixo aqui na descrição, e inclusive porque eu sempre deixo para vocês abrirem vossas contas na Clear e negociarem com corretagem zero. Bom, vamos começar falando, gente, de economia de uma forma geral, porque nós tivemos o Fed e o Banco Central mantendo as suas taxas de juros. O Fed ainda prometeu deixá-las nesse nível até que a inflação esteja a superar a meta de 2% do Banco Central norte-americano. Dessa forma, ele busca compensar anos de inflação fraca e permitir que a economia continue criando empregos e crescendo. Já o Banco Central do Brasil, ele afirmou que não pretende elevar a Selic a menos que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação do seu cenário básico, estejam suficientemente próximas da meta. Em comunicado, a autoridade monetária ainda reconhece que a inflação deve acelerar no curto prazo. Falando em inflação, nós temos percebido o grande aumento do preço de produtos da nossa cesta básica. Junto, vieram alguns memes, algumas piadas por conta do grande encarecimento do arroz. E bom, se você faz parte da família que não gosta de uva passa no arroz na ceia de Natal, não se preocupe, porque provavelmente no final do ano você não vai ter arroz na ceia de Natal. Enfim, brincadeiras à parte, ainda sobre esse assunto, no dia 9, Bolsonaro afirmou que não irá intervir nos preços dos alimentos, embora o mesmo tenha feito um apelo aos supermercados pedindo para que sejam patriotas. Isso foi dito após o Ministério da Justiça notificar as empresas de produção e distribuição de alimentos, pedindo explicações para os aumentos de preços dos alimentos da cesta básica. E bom, para o Ministério da Justiça eu só tenho uma palavra, né? A gente tem aí dólar, né? E mudando de assunto, mas ainda falando do presidente, o Bolsonaro, junto ao nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram no início do mês a extensão do auxílio emergencial, conhecido como Corona Voucher, por mais 4 meses, com parcelas no valor de R$300. Segundo as palavras do próprio presidente, não é um valor suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende. O valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do valor do Bolsa Família. Então decidimos aqui, até atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$300. E agora, meu povo e minha pova, vamos falar do dólar. A moeda, ela fechou até a última sexta-feira do mês, sua terceira semana de alta consecutiva, chegando aos R$5,55, mas dando uma espiadinha aqui, já dá pra ver que tá acima de 5,62. Eita nós! Enfim, a moeda teve uma alta de 1,38 no mês, até a data que eu tô gravando, né, esse vídeo, e de quase 40% no ano. E aí que a gente começa a entender a importância de ter alguns ativos dolarizados na carteira, porque mesmo que o ano tenha sido meio cagado para alguns investimentos de renda variável, ainda assim, quem tem uma parcela do capital investido em dólar, com certeza teve um impacto muito menor ou até positivo quando a gente fala de rentabilidade. E aproveitando que nós estamos falando de dólar, vamos falar do governo americano, porque a gente tem visto aí uma briga entre o Donald Trump e também o TikTok, né? Sim, TikTok, gente. Segundo a Reuters, o governo chinês não via com bons olhos a venda forçada das operações do TikTok nos Estados Unidos e disse que prefere que a rede social seja banida no país do que se curvar para o governo americano. E assim foi, então, que no dia 18 foi anunciada a proibição a partir do dia 20 de setembro. Quem já tem o aplicativo instalado continua conseguindo utilizar normal. A proibição, ela impede apenas os novos downloads. E antes que vocês perguntem, não, eu não tenho um TikTok. Enfim, e agora saindo desse cenário macro, eu quero trazer as principais notícias para o mercado financeiro. A B3, ela reduziu o lote padrão para a negociação de BDRs e ETFs de renda variável, passando a ser de apenas uma unidade ao invés de 10 e 100. A mudança passou a valer a partir do dia 28 de setembro. E agora, falando diretamente das empresas listadas em bolsa de valores, seja aqui ou lá fora, nós tivemos o Banco do Brasil, por meio de fato relevante, anunciando a renúncia do seu então presidente, senhor Rubem de Freitas Novaes, com efeitos a partir do dia 22 de nove de 2020. O novo presidente do banco passa a ser então André Brandão, que já tem uma longa experiência no setor financeiro e que é ex-HSBC. Já no setor de saúde, no início de setembro nós tivemos a Fleury comunicando o lançamento da plataforma Saúde ID, empresa de tecnologia baseada na ciência de dados e inteligência artificial. Foram investidos
investido 50 milhões para criar o que acredita a empresa ser o maior ecossistema de saúde do país e que vai mudar o modo como a saúde é consumida. A empresa planeja integrar todas as informações dos pacientes à plataforma, permitindo que a pessoa agende e realize teleconsultas, consultas presenciais, marque e acesse resultados de exames e diagnósticos, entre outros, e que também, futuramente, terão acesso inclusive a um marketplace que permitirá a venda e entrega de medicamentos e até mesmo de kits de alimentação saudável, bens de consumo e outros produtos para adoção de hábitos saudáveis. E agora, gente, voltando um pouquinho para o setor financeiro, a Neon recebeu neste mês um aporte de cerca de 1,6 bilhão em uma rodada de investimentos liderada pela General Atlantic. Maravilhoso inglês. A fintech diz que os recursos da nova rodada serão utilizados para aumentar oferta de crédito, lançar novos produtos para as pessoas físicas e jurídicas e também aumentar as contratações de novos colaboradores. E agora, saindo dos bancos, vamos falar um pouquinho, gente, sobre o que todo mundo tá com vontade, mas que devido à atual situação de pandemia que a gente tá vivendo, anda um tanto quanto complicado, que é o tal do turismo. Nós tivemos no dia 1º de setembro a CVC esclarecendo a queda do seu lucro líquido em 2019, alegando que foi uma consequência de uma contração na sua receita líquida. E neste mesmo mês, a empresa também divulgou ter 1,5 bilhão em caixa e que ela está pronta para a retomada. E este mês também nós tivemos desdobramentos das ações de Magazine Luiza e também de Raia Drogasil. A DL3, como está listada na nossa bolsa de valores, por meio de fato relevante, anunciou o desdobramento de 1/5 no dia 15/9. E as ações passaram a ser negociadas pós-desdobramento já no dia 21/9. Já a Magazine Luiza fez um informe no dia 17/9, mas ainda sem avisar sobre as datas, apenas informando que foi aprovado pela Assembleia e que será de 1/8. Ou seja, se as ações estiverem cotadas a R$ 80 no fechamento do pregão anterior à data do desdobramento, no dia útil seguinte, então as ações passarão a ser negociadas a R$ 10. E quem tinha um lote a R$ 80 passará a ter 8 lotes a R$ 10. Agora mudando novamente de setor, gente, vamos falar de Localiza e Unidas, porque elas anunciaram no dia 23 um acordo de incorporação de ações estabelecendo os termos e condições para que ocorra a combinação dos negócios das empresas. A operação resultará em união dos acionistas, combinação de talentos para obter soluções em mobilidade e também tentar ganhar aí uma escala global, né? Para isso, ainda se espera a aprovação das Assembleias Gerais de Acionistas de ambas as empresas, além de, claro, a aprovação da concretização do processo de incorporação pela CAD, ou aliás, pelo CAD, né? Top, né? E vamos então às rodadas de IPOs, porque nós tivemos também o banco de investimento BR Partners cancelando sua oferta pública inicial no dia 23, por conta da instabilidade do mercado, que poderia inclusive precificar suas ações num valor abaixo do esperado. Mas acredita-se que eles venham retomar a operação quando entenderem que as condições estejam um pouco mais favoráveis. A Caixa Seguridade também pediu junto à CVM a interrupção do processo de IPO e todos esses cancelamentos, inclusive, me levam a crer que toda a euforia e o otimismo que o pessoal estava com o mercado talvez já não esteja mais com todo esse gás, então as empresas estão de olho nisso e cancelando alguns IPOs. Mas antes de tudo isso, dos cancelamentos, a Hidrovias do Brasil fez sua oferta pública inicial com o preço no piso da faixa indicativa a R$ 7,56 por ação e com isso conseguiram levantar mais de 3,4 bilhões em seu IPO. E nós tivemos também a incorporadora Melnick definindo seu preço de IPO em R$ 8,50 por ação. Assim, por meio de emissão primária de 73 milhões de ações ordinárias, ela irá captar o total de 620 milhões de reais. E nós também tivemos a Petz, que também realizou seu IPO, a qual eu inclusive já fiz uma análise aqui no canal, já falei sobre a empresa, e eu quero deixar para vocês então, em algum cantinho aqui na tela, né, a sugestão para você que tem interesse em empresas desse setor para dar uma assistida depois, beleza? Enfim, gente, esses foram alguns fatos relevantes de setembro. Se você quer receber mais notícias em tempo real, entre no Telegram da Clear, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. O meu, eu até mandava mais notícias antigamente, mas agora eu realmente mando mais coisas relacionadas ao canal, como por exemplo, quando eu fiz aquele vídeo sobre a fórmula mágica, eu mandei lá uma planilha com todos os dados das principais empresas para vocês conseguirem aplicar essa fórmula mágica. Quando eu fiz um vídeo sobre a fórmula do Benjamin Graham, eu mandei lá uma planilha também
com a fórmula para você só substituir alguns dados e fazer, enfim. Todos os links estarão aqui na descrição. Se você quer notícia, vai pro da Clear. Se você quer conteúdos que estejam relacionados ao canal, algumas planilhas, enfim, alguns estudos que eu acabo fazendo, aí você pode acessar o meu, beleza? Bom, pessoal, eu me despeço por aqui. Depois de todo esse tempo, se você chegou até o final e ainda não deixou seu like, faça isso agora. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.